Olá, queridos, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para, olha, já ia falar concluir o projeto, ainda faltam alguns dias, né? Hoje é o dia 89, faltam 11 dias, uau, 11 dias para concluirmos essa leitura maravilhosa aí da Bíblia Sagrada. Então vamos juntos em 1 Timóteo capítulo 1, mas antes vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de estarmos juntos aqui neste projeto até este dia que o Senhor tem reservado para nós. Fala aos nossos corações através da tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém. 1 Timóteo capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, lhe dê graça, misericórdia e paz. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçasse o tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passaram o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestre da lei, mas não sabem o que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe, que cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia porque agia por ignorância e credulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Jesus, de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. A ele é o Rei eterno, indivisível, imortal. Ele é único Deus. Amém. Timóteo, meu filho, estas minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempo atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinha naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que
aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo, capítulo 2. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis, de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida paciente e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Senhor e Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem de Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios esta mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas sem chamar atenção pela maneira de como arrumou o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão, depois Eva. E não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada. O resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz, dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. 1 Timóteo capítulo 3. Esta é a afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro, deve liderar bem sua própria família e ter filhos que os respeitem e lhes obedeçam. Pois se o homem não é capaz de liderar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade, não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa antes de serem nomeados diáconos. É necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniadoras, devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem os seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais
convicção da sua fé em Cristo Jesus. Embora espere vê-lo em breve, escreva estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba que as pessoas devem se comportar, como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelo que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo o que Deus faz é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ações de graça, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra da oração. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque a nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas, insista nelas. Não deixe que ninguém menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e ao encorajamento ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente à sua tarefa para que todos vejam seu progresso. Fique atento a seu modo de viver, a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. 1 Timóteo capítulo 5. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe como faria seu próprio pai. Quanto mais jovem, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria a sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. Mas, se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade é deles. Deles é de mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isto é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações, mas a viúva que vive apenas para prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique
sujeito a críticas. Aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido, deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldades e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim, se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não deve. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenha filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem a Satanás. Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra dobrada, especialmente os que dedicam arduamente à pregação e ao ensino, pois a Escritura diz: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Também aquele que trabalha merece seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada, pois 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos. Devem ser repreendidos diante de todos e que servirá de forte advertência para os demais. Ordeno solenemente na presença de Deus de Cristo Jesus e dos anjos eleitos que você obedeça a essas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Não se apresse em nomear um líder. Não participe dos pecados alheios. Mantenha-se puro, não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes e seu julgamento é inaceitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes, outras feitas em segredo um dia serão conhecidas. 1 Timóteo capítulo 6. Os escravos devem ter todo respeito por seus senhores, para não envergonhar o nome de Deus e os seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixar de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seu esforço beneficia uns aos outros. Outros irmãos amados, ensine estas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas esses não são verdadeiros ensinos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante. Sem entendimento e vive com desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contenda que resultam em inveja, divisão, difamação, suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida
lhe deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesmo, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentação, armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Em alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, que é homem de Deus, fuja de todas essas coisas, mas busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para o qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas diante de Deus, que toda a vida e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos. Encarregue-o de obedecer toda esta ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pois, no devido tempo, ele será revelado no céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade. E ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais viu, nem pode ver. A ele sejam honra, poder para sempre. Amém. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem e nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que use seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentar a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas, como aquelas que se opõem a você como suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com vocês. Isaías capítulo 40. Consolem meu povo, diz seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor o castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abra o caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. E aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos o verão. O Senhor falou, uma voz disse, clame. Eu perguntei, que o Senhor devo clamar? Anunciei que os seres humanos são como o capim, sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham. Quando o Senhor sopra sobre eles, o mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite alto dos montes, grite mais forte, Jerusalém, grite sem medo, diga à cidade de Judá, seu Deus está chegando, sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa, como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços
e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes das colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instrua a respeito de que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo? Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde, não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais teriam suficiente para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. A seus olhos valem menos que nada e são apenas vazios. A quem vocês podem comparar Deus? A que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto com ouro, enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece ou um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe? Acaso não enviaram? Perdão, acaso não ouviram? Não entenderam? Estão surdos para a palavra de Deus? A palavra que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do monte e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama uma pelo nome por causa de seu grande poder e sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê e que não passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá força ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam são de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças e voam alto como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se desfalecem. Isaías 41. Ouçam em silêncio diante de mim todos diante de mim, povos do outro lado do mar. Preparem seu argumento mais convincente. Venha agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste e chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz o exército a pó, com seu arco dispara-os para a palha ao vento. Ele os persegue e segue diante em segurança. Mesmo que caminhe em território desconhecido, quem realizou feitos tão poderosos chamou cada nova geração desde os princípios dos tempos. Eu vi o Senhor primeiro e o último, somente eu. Os povos do outro lado do mar
observam com temor. Terras distantes estremecem, apontam para a guerra. Cada um encoraja o amigo, dizendo: seja forte. O escultor anime o ourives, e o que faz moldes ajude a bigorna. Bem, muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado, juntam as partes e fixam o ídolo com pregos para que não tombe. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu chamei de volta dos confins da terra. Você é meu servo, pois eu escolhi e não lançarei fora. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos, humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará. Aqueles que tentarem conquistá-lo, quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor, eu sou o Santo Israel. Você será um novo instrumento de debulhar, com muitos dentes afiados. Despedaçará os seus inimigos e transformará montes em palha. Você lançará do alto e o vento os levará embora, em redemoinho os espalha. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Quando os pobres e necessitados procurarem água e não encontrarem, e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei, eu, Deus de Israel, jamais abandonarei, abrirei rios para eles nos planaltos, e lhes darei fontes de água nos vales, encherei o deserto de açude, a terra seca de mananciais, plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, ciprestre, abeto e pinheiro. Assim, todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso, Santo de Israel o criou. Apresentem a causa de seus ídolos, diz o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o rei de Israel, que nos diga o que aconteceu há muito tempo para que analisemos as provas, ou digam o que o futuro reserva para que saibamos o que acontecerá. Sim, anunciem o que acontecerá nos dias do porvir, então saberemos que são deuses de fato. Façam alguma coisa boa ou má, façam algo que cause espanto e nos encha de medo, mas não, vocês são menos que nada e nada podem fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmo. Eu, porém, levantei um, levantei um líder que virá do norte, desde leste, ele invocará o meu nome. Eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos, e ele pisará como o oleiro pisa o barro. Quem lhes falou desde o começo que isto aconteceria? Quem previu estas coisas e fez admitir que tinhas razão? Ninguém disse coisa alguma, nem uma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum de seus ídolos lhes disse isso, nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos, sem valor, todos seus ídolos são vazios como o vento. Isaías capítulo 42. Veja, meu servo, eu que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria, pus sobre ele meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará voz em público, não esmagará cana quebrada, nem apagará chama que já está fraca.
fará justiça a todos os injustiçados, não vacilará, nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra, até mesmo quando terras distantes de outro lado do mar aguardarão suas restrições. Deus, o Senhor, criou os céus e estabeleceu, criou tudo que há nela, que nela há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. Ele é quem diz: Eu, o Senhor, chamei para mostrar minha justiça. Eu tomarei pela mão e mostrarei e protegerei. Eu darei a meu povo Israel como símbolo a minha aliança com eles. E você será luz para guiar a nação. Abrirá os olhos dos cegos, libertará a prisão dos cativos e livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolo esculpido. Tudo que profetizei cumpri, agora profetizarei novamente, e novamente eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. Cantem um novo cântico ao Senhor, cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes. Levantem a voz, cidades deserto, alegrem-se as vilas de Quedar. Exultem, habitantes de Selá, clamem do alto dos montes, que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante seu louvor. O Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, dará seu grito de guerra, esmagará todos os seus inimigos. Durante muito tempo fiquei em silêncio, sim, me contive. Agora, porém, contra a mulher no parto, gritarei, gemerei, ficarei ofegante. Arrasarei os montes e as colinas, acabarei com suas vegetações, tornarei os rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei este povo cego em um novo caminho e o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele, tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei estas coisas, não abandonarei. Mas os que confiam em ídolos dizem: Vocês são nossos deuses, sofrerão vergonha e derrota. Ouçam surdos, olhem e vejam cegos. Quem é cego como meu povo, meu servo? Quem é surdo como meu mensageiro? Quem é cego como meu povo escolhido? O servo do Senhor, você vê e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazê-lo. Ouvem com ouvidos, mas não prestam atenção. Porque o Senhor é justo, ele exaltou sua lei gloriosa. Seu povo, porém, foi roubado e saqueado, escravizado, aprisionado e apanhado numa armadilha. São presas fácil para qualquer um e não tem quem o proteja, ninguém que os leve de volta para casa. Quem ouvirá essas lições do passado e verá a ruína que espera no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido foi o Senhor. Contra quem pecamos, pois seu povo não andou com o seu caminho, nem obedeceu a sua lei. Por isso ele derrubou sobre eles a sua ira ardente e os destruiu na batalha. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição. Isaías capítulo 43. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando passar pelas águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhes farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, Santo Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei Etiópia e Seba. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim.
honrado. É honrado e eu o amo. Não temas, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes desde o leste ao oeste. Darei ao norte e ao sul. Tragam de volta meus filhos e filhas desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória. Fui eu quem formou. Trago de volta que tem olhos, mas é cego. Quem tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a esta? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar o que disseram de verdade? Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo. Fui escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro. Nunca houve, nunca haverá. Somente eu, sou o Senhor, e não há outro Salvador. Primeiro previ sua salvação, então salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, não há quem possa desfazer o que eu fiz. Assim, diz o Senhor, seu Redentor, o Santo Israel. Por sua causa, enviei um exército contra a Babilônia, obriguei os babilônios a fugir nos navios de que tanto se orgulha. Eu sou o Senhor, seu santo Criador, Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito e com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abri um caminho no meio do deserto, farei rios em terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais, as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca para que meu povo escolhido se refresque. Formarei este povo para mim mesmo, e um dia ele me honrará perante o mundo. Mas você, ó Jacó, não clama por mim, você se cansou de mim, ó Israel. Não me trouxe ovelhas nem bodes para o holocausto, não me honrou com sacrifícios, embora eu não tenha sobrecarregado nem cansado com exigências de ofertas, cereal e incenso. Você não me trouxe cálamo perfumado, nem me agradou com a gordura de sacrifício. Em vez disso, me sobrecarregou com seus pecados e me cansou com suas maldades. Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Relembremos juntos a situação. Apresente sua defesa para provar inocência. Desde o princípio, seu primeiro antepassado pecou e os seus líderes se rebelaram contra mim. Por isso, humilhei seus sacerdotes, decretei destruição total para Jacó, vergonha para Israel. Isaías capítulo 44. Agora ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido, o Senhor que criou e que ajuda, diz: não tema, Jacó, meu servo, que Israel, meu escolhido, pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes, e a minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como o salgueiro à beira do rio. Alguns afirmarão: pertence ao Senhor, e outros dirão: sou descendente de Jacó. Alguns descreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei, Redentor de Israel, Senhor dos Exércitos:
Eu sou o primeiro e o último, e não há outro. Quem é semelhante a mim, quem se apresenta à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei o seu futuro. Não tremam, nem tenham medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há nenhuma outra rocha, nenhuma sequer. Como são tolos os que fabricam ídolos, esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso serão envergonhados. Quem senão um tolo faria em seu próprio Deus, um ídolo, quem nada pode ajudá-lo? Perdão, todos que adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos os artesãos, simples mortais que dizem capazes de fazer deuses, ainda que unam forças, serão unidos em terror e vergonha. O ferreiro trabalha na forja para criar ferramenta afiada, martela e modela com toda a força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza, fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira, nele desenha o seu esboço, trabalha com cinzel e plana e, e entalha a imagem de uma pessoa, e a imagem, a beleza humana, e a coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipreste de carvalho, planta um pinheiro no bosque, para que a chuva o faça crescer. Então, usa parte da madeira para fazer algo com ele, que aqueça e assa o pão. Depois pega o que resta e faz para si um deus para adorar. Fez um ídolo e se curva diante dele, queima parte da árvore para assar carne, come sem e se mantém aquecido. Fogo bom, diz, já não sinto frio. Então pega o que resta, faz seu Deus. Um ídolo esculpido curva-se diante dele, adora, ora, a ele deslivra-me, pois és meu Deus. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados, ele não consegue ver, sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez ídolo não para e pensa: queimei metade da madeira para me aquecer e para assar o pão na carne. Como é possível o restante ser um Deus? Vou me encurvar para adorar um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesmo. Confia em algo que em nada pode ajudá-lo. No entanto, não é capaz de perguntar: será que este ídolo que tenho em mãos não é uma mentira? Preste atenção, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu, o Senhor, o formei e não esquecerei você. Afastei seus pecados para longe como uma nuvem, dispersei as suas maldades como a névoa da manhã. Volte para mim, pois paguei o preço do seu resgate. Cantem, ó céus, pois o Senhor fez estas maravilhas. Gritem de alegria, ó profundezas da terra. Enrompam em cânticos, ó montes, bosques e todas as árvores, pois o Senhor resgatou Jacó e é glorificado Israel. Assim diz o Senhor, seu Redentor, Criador. Eu sou o Senhor que fiz todas essas coisas, sozinho estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Mostro que os falsos profetas são mentirosos. E faço os adivinhos parecerem tolos, faço os sábios errarem nas prisões. Assim o povo que são insensatos, mas cumpro as previsões de meus profetas. Por meio deles, digo a Jerusalém: este lugar voltará a ser habitado, e a cidade de Judá, vocês serão reconstruídas. Restaurarei todas as suas ruínas quando eu falar aos rios, sequem, eles secarão. Quando eu disser a respeito de Ciro: ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser.
E dirá: reconstrua Jerusalém e ordenará: restaurem o templo. Isaías 45. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá diante dele. Reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões das suas fortalezas se abrirão e nunca mais fecharão. Assim diz ele: irei à sua frente, Ciro, tornarei planos os montes, quebrarei portões de bronze, derrubarei as trancas de ferro. Eu lhes darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que chama você pelo seu nome. Foi por causa de Jacó, meu servo Israel, meu escolhido, que me chamei para realizar essa tarefa, por isso chamei pelo nome. Quando você não me conhecia, eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu preparei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo o mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz, crio as trevas, trago paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço estas coisas. Abram-se os céus, ó céus, derramem justiça, abra-se a terra, para que brote salvação, com ela justiça. Eu, o Senhor, as criei. Que aflição espera quem contesta seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá forma, diz: você não está fazendo direito? Ou exclama: você não sabe trabalhar? Que terrível seria se uma criança dissesse ao pai: por que você me gerou? A sua mãe: por que você me trouxe ao mundo? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, seu Criador. Querem questionar o que farei por seus filhos? Querem dar ordem a respeito do que minhas mãos fizeram? Eu fiz a terra, eu criei os humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus, todas as estrelas estão às minhas mãos, as minhas ordens. Levantarei esse homem para que cumpra meu justo propósito e guiarei suas ações. Ele restaurará a minha cidade, libertará o meu povo cativo, sem exigir recompensa nem tributo. Eu, Senhor dos exércitos, falei. Assim diz o Senhor: você governará os egípcios, os etíopes, os sabeus, e eles lhes tornarão toda a sua mercadoria e será sua. Caminharão atrás de vocês como prisioneiros acorrentados. Cairão de joelhos à sua frente e dirão: Deus está com você e ele é o único Deus, não há outro além dele. De fato, Deus de Israel, nosso Salvador, tu ages de forma misteriosa. Todos os artesãos que fazem ídolos serão humilhados, junto serão envergonhados. Mas o Senhor salvará seu povo com salvação permanente. Nunca mais serão humilhados e envergonhados. Pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado e para ser um lugar de vazio e caos. E não para ser um lugar vazio e de caos. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro, que sussurro coisas obscuras em algum canto escondido, nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Eu, Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Reúnam-se e venham fugitivos de nações vizinhas, como são tolos os que levam consigo os ídolos de madeira e oram a deuses que não podem salvar. Consultam uns aos outros, defendem as causas, juntem-se e decidam o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse o que aconteceria? Não fui eu, Senhor, pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador. Não há outro além de mim. Que todo o mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome,
disse o que é justo, não voltarei atrás da minha palavra. Diante de mim, todo joelho se dobrará, toda língua declarará lealdade. O povo dirá: o Senhor é a única fonte da minha justiça e força. Todos que contra ele se iraram virão até ele e serão envergonhados. No Senhor todas as gerações de Israel serão justificadas e nele se gloriarão. Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que te protege não cochilará. Aquele que te guarda não aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra e que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guardará de todo mal, protege sua vida. O Senhor guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui junto às portas de Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graça ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos onde se pronunciam julgamentos e o trono da dinastia de Davi. Orem pela paz em Jerusalém. Sejam prósperos todos que amam esta cidade. Que haja paz dentro de seus muros, prosperidade em seus palácios. Em favor da minha família, amigos, direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor dessa casa, da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Salmos 123. Levanto os meus olhos para ti, ó Deus que habita nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperamos sua compaixão, como seus servos que olham para as mãos dos seus senhores e as servas que olham para as mãos da sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que todo Israel diga: e se o Senhor não estivesse do nosso lado, quantos inimigos nos atacam? Ele nos teria engolido vivos com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, as correntes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas e sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedassem. Com seus dentes escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família. Amém, queridos? Deus te abençoe.